Olá, nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre câncer de mama, do começo até o fim. Eu sou Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Quando uma paciente é diagnosticada com câncer de mama, nós partimos do princípio. Qual é o tamanho desse nódulo? É um nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros? Ele está em que região da mama? Ele está mais próximo do mamilo? Ele está mais próximo da parede torácica? Ele está em qual quadrante? A gente quer saber como é que estão os gânglios da axila dela, que são chamados de linfonodos, se tem linfonodos suspeitos, será que nós precisamos confirmar que eles têm câncer com uma punção e se tem doença metastática, que muitas vezes em cânceres muito iniciais a gente nem sequer precisa pesquisar, porque o risco de ter metástase é muito baixo para tumores de estágio 1, por exemplo. Então essa é a primeira parte anatômica do câncer de mama. Segunda parte do câncer de mama é a parte histológica, a patologia desse câncer, que o meio de se conseguir essa informação é através da biópsia. A gente tem duas grandes modalidades de biópsia quando você tem um nódulo mamário. Primeiro é uma biópsia core, guiada por ultrassom, onde você remove um fragmento, e isso é muito bom para aqueles nódulos mesmo. E a gente tem outro tipo de biópsia que é a mamotomia, que é uma biópsia mais calibrosa, a vácuo, que é muito boa quando você precisa tirar um pouquinho mais de tecido mamário, porque não é um nódulo bem caracterizado. Às vezes é um realce que tem heterogêneo na mamografia ou na ressonância, e você pode ter também microcalcificações, onde a mamotomia é um exame mais acurado. Com a biópsia você chega ao diagnóstico patológico. Isso é um câncer de mama ou é uma hiperplasia atípica ou é um nódulo benigno, né? Se for um câncer de mama, a gente tem os dois principais subtipos, que é o câncer ductal, o mais frequente, 75% a 80% dos casos, e o lobular, 15% a 20% dos casos, né, que é a parte da mama que o câncer surge, na parte dos ductos ou nos lóbulos, que são os produtores de leite. Tem 5% de subtipos menos frequentes, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Depois que a gente chega no carcinoma invasivo, ductal ou lobular, a gente precisa, de fato, saber se é invasivo ou in situ, né, a capacidade dele de perfurar, de invadir a membrana basal, e saber quais são os receptores desse tumor. E aí a gente entra numa segunda etapa da patologia, que deve demorar idealmente mais uns 2-3 dias para sair esse diagnóstico. Esse é um grande gargalo que eu vejo, que às vezes a imunohistoquímica é feita em lugar diferente da patologia da microscopia inicial, e às vezes demora 15 dias, um mês para sair o resultado, que é um número totalmente inadequado. E aí a gente vai saber quais são os receptores para subtipar esse câncer de mama. A gente está falando de um câncer hormônio positivo, que pode carregar positividade para receptor de estrógeno ou progesterona, que são os cânceres que chamamos de luminal. O luminal A é aquele luminal que tem muito receptor de estrógeno, que depende bastante dos hormônios, baixo índice proliferativo, então não é uma célula que está se replicando muito, geralmente um tumor de menos agressividade, e é o mais comum. O luminal B é aquele ainda hormônio positivo, mas que vem perdendo um pouco de receptor de progesterona, vem ganhando um pouco de Ki67, que é o índice proliferativo, e é um tumor um pouquinho mais agressivo, que às vezes precisa ser tratado também com quimioterapia. E você tem o tumor que é o HER2 positivo, que é um outro corante que se pinga para essa proteína, que às vezes tem uma amplificação no câncer de mama e tem muito receptor de HER2 na superfície da célula, então o drive desse tumor acaba sendo essa proteína chamada HER2. Isso abre um tratamento muito eficaz, alvo dirigido contra o HER2, então apesar de ser um tumor mais agressivo, tem um excelente tratamento anti-HER2 que iguala o prognóstico ou às vezes até melhora comparado com o hormônio positivo. Quando você não tem nem estrógeno, nem progesterona, nem HER2, esse é o tumor que chamamos de triplo negativo, que é um tumor mais agressivo e também mais difícil de tratar, porque você não tem um alvo específico para utilizar, nem hormônio, nem o HER2. Então você depende muito de quimioterapia. Felizmente a imunoterapia hoje vem ganhando um pouquinho de espaço nesse tipo de câncer. Então uma vez que você determinou qual o subtipo de tumor e qual o estágio dele, você vai definir o seu tratamento, que quando é estágio 1 até 3, sempre vai envolver cirurgia. A questão aqui é se a gente vai precisar de tratamentos complementares. Se for uma cirurgia conservadora, nós vamos fazer uma radioterapia depois. Se for uma mastectomia, às vezes não vai precisar de rádio. A gente vai ter que fazer uma abordagem do linfonodo, né? Se não tiver nenhum linfonodo palpável ou suspeito, a gente faz a biópsia do gânglio sentinela, que é aquele primeiro sentinela que captaria um contraste. Se ele não tiver câncer, a gente assume que o resto não tem câncer. Em alguns casos, pode ser necessária a dissecção completa dos
gânglios, hoje cada vez menos utilizado. Tratamento hormonal tende a ser indicado para todos os cânceres hormônio positivos, um tratamento que pode durar pelo menos 5 anos, às vezes um pouquinho mais, 7, 10 anos, e com diferentes modalidades. Inibidor de aromatase, tamoxifeno, com ou sem o bloqueio dos ovários associados. E ele pode ser feito também a quimioterapia, que é para casos onde o índice de replicação desse tumor é maior, que é um tumor mais agressivo e em estágio mais avançado. E às vezes temos que lançar a mão de um teste molecular para saber se precisa ou não de quimioterapia, os mais comuns, Oncotype ou MammaPrint. Para casos HER2 positivos, sempre vai precisar de químio, assim como o triplo negativo. O que a gente vai ter que determinar é qual é o melhor tratamento anti-HER2, qual que é o melhor tratamento com químio para o triplo negativo, que hoje quase sempre incorpora a imunoterapia. E a última coisa do tratamento dessa doença estágio 1 a 3 é se o tratamento com remédio vai ser antes ou depois da cirurgia. Então a maior parte dos HER2 positivos e dos triplo negativos a gente prefere fazer antes da cirurgia, por isso que é muito importante conhecer esses receptores antes de operar, na biópsia. E alguns tratamentos da doença hormônio positiva a gente opera antes e trata com o remédio depois. Passando agora para a doença estágio 4, aquela mais avançada, a gente segue os mesmos princípios biológicos, mas a gente tem menos intervenções locais, como cirurgia ou radioterapia. Depende muito mais de remédio. E no hormônio positivo, a principal associação ao tratamento hormonal são inibidores de ciclina, palbociclib, ribociclib ou abemaciclib. Para os tratamentos anti-HER2, químio com tratamento anti-HER2. Para os triplo negativos, quimioterapia, em alguns casos, a dissociação com imunoterapia, a depender do biomarcador, é chamado PDL1. E em linhas subsequentes, a gente começa a lançar mão de testes moleculares, buscando alvos menos comuns, como BRCA, como outras alterações suscetíveis a imunoterapias, como GNP e K3CA, e outras coisas que ainda são experimentais, mas que hoje a gente vai cada vez mais atrás para ter opções de tratamento além dos tratamentos quimioterápicos que a gente já usa. Então, é um cenário que vem mudando bastante, que é muito importante que a gente seja sempre um pouquinho persistente. Câncer de mama, a gente vai atrás de longevidade e que a gente não deixe de ter em mente que a qualidade de vida dessa paciente é fundamental, porque ela vai ter uma jornada muito longa. Então a gente não pode fazer tratamentos que vão atrapalhar muito a qualidade de vida, porque a gente quer que ela viva não só muito tempo, mas que viva muito bem, né? E reforçar toda aquela questão de hábitos de vida, de prazer, de estar com quem a pessoa gosta de estar, de fazer as coisas que gosta de fazer, de mudar a sua vida para que ela seja mais proveitosa. É mais ou menos esse o nosso apanhado geral sobre câncer de mama. Claro que isso é uma coisa muito mais genérica e que cada caso tem as suas nuances e realmente tem as suas nuances e a gente faz literalmente tratamentos diferentes para cada paciente. É importante que você tenha o seu caso devidamente avaliado. Obrigado.